Olá, trabalhadoras e trabalhadores do setor de telecom. Aqui ao meu lado, João César, que é presidente do Sintel Ceará e é o coordenador da Comissão de Negociação com a Claro. Ontem aconteceu uma reunião de rotina com a operadora para discutir vários problemas, entre eles PPR, antecipação da negociação coletiva, segurança, diferença de benefícios VA-VR. E eu quero saber de você, João, como é que foi essa reunião? Os trabalhadores em telecomunicações do Grupo Claro precisam se empenhar mais nas atividades, nas ações e nas deliberações que a Federação Livre e demais sindicatos vêm tomando com relação às demandas que surgem e que são históricas desde quando aconteceu a criação da Claro como uma empresa que juntou Claro, NET e Embratel em um CNPJ único. Desde então, a gente tem enfrentado diversas demandas por conta dessas diferenças entre essas três empresas que ainda geram discriminação interna para os trabalhadores que trabalham hoje conjuntamente dentro do mesmo ambiente. Essa reunião de ontem, a gente teve, vamos dizer assim, um avanço em termos de predisposição da empresa Claro em discutir as provocações ou as causas dessas diferenças. Entre elas, a gente pode avançar e ter como crédito que a empresa aceitou, pelo menos deu um sinal positivo, de neste ano de 2022, que é um ano eleitoral e que a gente tem uma turbulência econômica e política muito grande, de antecipar as negociações para a renovação do acordo coletivo de trabalho, cuja nossa data base é setembro, e que a gente pretende realizar esse processo negocial antes, que a eleição acontece em outubro, e normalmente as nossas negociações transcorrem a partir de setembro e se estendem até novembro e dezembro. A antecipação da renovação do acordo coletivo foi um fato positivo que aconteceu como consenso entre a Federação Livre, o Sintel e a Claro nessa reunião de ontem. A gente pode também admitir que aconteceu uma predisposição mais positiva da empresa em tratar as demandas que a Livre apresentou durante a reunião, que são causas de grande turbulência entre os trabalhadores. A gente tem como fato positivo, por exemplo, que definitivamente a gente não pode, não deve, nem vai concordar que continue acontecendo dentro da Claro diferenças de acesso a benefícios de vale-refeição e vale-alimentação, tanto nas férias ou não, e de valores que são diferentes por região ou por localidade dos trabalhadores. Isso é inadmissível, isso vem acontecendo na Claro desde a negociação de 2017. Naquele acordo foi aprovado um banco de horas que é o pior do setor de telecomunicações e também esse tipo de pagamento e acesso aos benefícios vale alimentação e vale refeição que difere para quem trabalha na cidade do Rio de Janeiro e para quem trabalha no interior do Rio de Janeiro, para quem trabalha em Fortaleza e quem trabalha em São Paulo. Então, é uma diferença que não cabe e não tem lógica, porque a inflação alimentícia e o setor de telecom tem uma atividade equânime em todo o Brasil e em todo o estado, em todo o país que ela atua. Não há diferença de qualquer trabalhador, de qualquer técnico de telecom, ou seja, qual for a função, em relação à alimentação. A necessidade é a mesma em todo o Brasil. João, a Claro é uma empresa assim, considerada entre as operadoras a mais antissindical. Aquela que não liga para homologação, as empresas que trabalham terceirizadas também não respeitam a representação sindical, que é o Sintel. Como é que ficou essa questão? As terceirizadas da empresa Claro são as que dão maiores demandas para o Sintel e para a Livre durante todo o período que a gente tem trabalhado. Não querem cumprir a convenção ou não querem realizar acordos coletivos e a situação vai parar geralmente na Justiça do Trabalho, nos órgãos de mediação e geram problemas para o Sintel, geram problemas para a Livre e também para a Claro. E a empresa, reconhecendo que essas demandas estão acabando, sobrando e aumentando a despesa jurídica ou do setor jurídico, e que a gente aqui paga, porque o trabalhador lá na ponta da Claro, por conta da questão da terceirizada aqui paga, porque tem um reajuste salarial menor, porque aumentou a despesa da empresa com outras demandas, o que acontece? A empresa assumiu que está projetando uma nova política interna que tenha uma capacidade
de maior fiscalização em relação à atuação dessas empresas que ela contrata, que a empresa aponte. Existe convenção do Sintel Ceará, do Sintel Rio de Janeiro, do Sintel Espírito Santo e etc. e tal, para aquela atividade. Então, essas empresas que hoje trabalham para a Claro e que estão nessa situação, vai aumentar a pressão em relação a elas, tanto do Sintel, quanto da Livre, quanto da Claro. E que aquela empresa deve seguir a convenção que o Sintel já tem assinado ou negociar um acordo coletivo. A outra questão que a gente tem como rotina com relação à realização da sua homologação, quando ele é desligado da empresa, desde 2017 a lei acabou com essa obrigação. E, desde então, a gente tem insistido na negociação com as empresas de manter esse processo, porque é o contato que a gente mantém com o trabalhador e que tem o esclarecimento legal daquela relação de contrato dele. Tem 3 anos, desde 2019, que a gente vem dizendo, nós temos que retomar a realização da homologação pelo Sintel, acompanhado pelo Sintel. E o que é que tem acontecido? Às vezes a gente só tem a notícia, o trabalhador fulano de tal foi desligado. E o Sintel não teve nem conhecimento disso que aconteceu. Quando a gente procura saber, a homologação aconteceu pela empresa de formato digital e o trabalhador não teve nem o esclarecimento com relação àquela homologação. Então, esse processo homologatório, na reunião de ontem, a gente teve também uma discussão e o que foi que a Claro apresentou para nós? Que vai criar um grupo de trabalho e que o Sintel vai ter acesso a esse grupo de trabalho para discutir e deliberar e formatar uma política de rotina para a realização dessa homologação. João, mas é muita burocracia, né, não? Tem que fazer um grupo de trabalho para dizer se vai fazer homologação no sindicato? Na verdade, o que acontece é que a empresa tem um corpo de trabalhadores do setor de recursos humanos enxutíssimo. E, por exemplo, ontem, durante a reunião, eu posso dizer para você que eu comuniquei, que a empresa não sabia, que a responsável aqui da região Nordeste tinha sido desligada, uma das responsáveis. Ao final, essa reunião foi produtiva? Avançou? Posso dizer que sim, porque a gente teve a questão da antecipação da negociação, que é muito importante. A gente teve também o apontamento da discussão e negociação do PPR 2022, que a empresa assinou com uma melhora no procedimento de cálculo, de peso e etc. e tal, que até o início de junho iria agendar essa reunião. É um fator positivo, que é um item que a gente sempre pede para iniciar o ano negociando, e já tem na primeira reunião uma positividade de tratar esse assunto. Esse item da antecipação da negociação antes de setembro também é positivo, e essas boas intenções dela com relação à questão das empresas terceirizadas e de retomar a realização da homologação. A gente não teve embate de forma negativa com relação a essas situações, essas demandas que a gente tem tido. É claro que a gente tem que continuar cobrando, verificando o que vai acontecer.